No Brasil, não existem construções góticas autênticas, porém, durante o reinado de Dom Pedro II, popularizou-se o estilo neogótico, inspirado especialmente nas antigas catedrais do norte da França. O estilo surgiu dentro do romantismo, que buscava reviver os elementos da Idade Média, principalmente do gótico. A primeira catedral neogótica brasileira foi a Catedral de São Pedro de Alcântara, em Petrópolis. Outro templo neogótico brasileiro localizado na Praça da Sé, Marco Zero de São Paulo, a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Assunção e São Paulo, ou simplesmente Catedral da Sé, foi inaugurada em 25 de janeiro de 1954 por ocasião dos 400 anos da cidade, ainda sem as duas torres principais. A catedral foi projetada pelo professor da Escola Politécnica Maximilian Hell. Em 1913, teve início sua construção. O atraso para a conclusão da obra se deu à falta do dinheiro e à ocorrência da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que atrapalharam as importações dos materiais de construção. O projeto teve a inclusão da cúpula de concreto sobre cruzeiro, característica academicamente classificada como pertencendo à arquitetura religiosa renascentista. A primeira versão da igreja foi instalada em 1591, quando o cacique Tibiriçá escolheu o terreno onde se encontraria o primeiro templo da cidade, construído em taipa de pilão. Em 1745, a Velha Sé, como era chamada, foi elevada à categoria de catedral. Por isso, neste mesmo ano, iniciou-se a edificação da segunda matriz da Sé, no mesmo local da anterior. Ao lado dela, em meados do século XIII, levantou-se a igreja de São Pedro da Pedra. Em 1911, os dois templos foram demolidos para dar espaço ao alargamento da Praça da Sé, e finalmente a versão atual da catedral. A catedral possui ainda uma cripta aberta à visitação, inaugurada em 1919, com 30 câmeras mortuárias. Assim como o MASP, é em frente à Catedral da Sé que ocorrem os diversos tipos de manifestações que resultam numa importância do local que vai além da Igreja Católica. Destacam-se os primeiros atos da Direta Já, na década de 1980, e contra o alto custo em vida, em 1978. E na própria igreja, um dos marcos de sua história foi o ato ecumênico pela morte do jornalista Vladimir Herzog, durante o regime militar, celebrado por D. Paulo Evaristo Arnes e assistido por 8.000 pessoas. Em junho de 2016, a Catedral da Sé foi tombada pelo CONDEPAT, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico. O tombamento da igreja foi aprovado devido à importância religiosa e histórica da A Catedral da Sé foi reaberta em 2002, após 3 anos de reformas que consumiram 19,5 milhões de reais. O prédio passou por completa restauração, do piso às torres, passando pelas portas, pelo mobiliário e pelos 61 sinos. O prédio havia sido interditado em julho de 1999, quando um tijolo caiu do teto próximo ao altar. Passou por obras emergenciais, foi parcialmente reaberta em outubro de 1999 e novamente fechada em maio de 2000, com a aprovação do projeto de recuperação. Restaurada, a catedral ganhou 14 torreões, previstos no projeto original, elaborado em 1912 pelo arquiteto Maximiano Hell. Apesar das torres existentes, os torreões não haviam sido concluídos, apesar da inauguração da catedral em 1954. A catedral ficou mais clara, mais iluminada, ganhou um novo sistema de som e está mais segura para os frequentadores. Durante os trabalhos, descobertas foram feitas dentro da catedral, surpreendendo engenheiros, arquitetos e operários. Um dos achados são as pranchas originais do projeto. Elas foram encontradas sobre a arquibancada do coro, proporcionando subsídios para que a restauração fosse a mais fiel possível.